Há uma verdade silenciosa sobre crianças que crescem sendo ignoradas. Elas frequentemente se tornam adultos que lutam para acreditar que merecem qualquer atenção. Entram em um ambiente e sentem que precisam encolher. Entram em relacionamentos e se perguntam se são demais. Conseguem algo, mas em vez de comemorar, esperam que isso seja ignorado, como se a invisibilidade fosse seu estado natural. Isso não acontece porque não tenham talento ou valor, mas porque a base de sua identidade foi construída no silêncio. Psicólogos chamam isso de esquema de negligência internalizada. Significa que, ao longo do tempo, o cérebro passa a esperar a negligência, a antecipar a indiferença, a assumir que suas necessidades são um peso. Uma criança que é ignorada vezes suficientes acaba aprendendo a não pedir. Convence-se de que desejar amor, afeto ou compreensão é de algum modo errado. Você já viu uma criança parada em uma sala cheia, puxando discretamente a manga dos pais, esperando por um olhar, por um pequeno reconhecimento? Talvez tenha percebido isso em um parquinho, em uma sala de aula ou até na sua própria família. A criança que não chora mais alto, que não exige atenção, mas que se recolhe em silêncio. À primeira vista, pode parecer que nada dramático está acontecendo, mas dentro da mente dessa criança, algo profundo está se formando. Porque para uma criança, ser ignorada não é apenas um incômodo, é uma fissura na fundação de sua identidade. E aqui está a verdade dolorosa. A negligência infantil, seja intencional ou não, nem sempre parece abuso, nem sempre parece crueldade. Às vezes é simplesmente ausência. Às vezes são perguntas sem resposta. A falta de contato visual, o aniversário esquecido, ou o pai ou mãe ocupado, cansado ou distraído demais para notar. Mas a psicologia da criança ignorada é profunda. Ela molda como a criança se vê, como percebe o mundo e até como construirá relacionamentos décadas depois. Costumamos assumir que crianças são resilientes, que se recuperam de quase tudo. E sim, crianças se adaptam. Mas adaptação não é cura. Quando uma criança aprende a viver sem reconhecimento, ela se adapta diminuindo a si mesma, escondendo suas necessidades, convencendo-se de que não importa tanto quanto os outros. E essa adaptação, embora permita que ela sobreviva, pode assombrar silenciosamente sua vida adulta de formas que ela nem percebe. Do ponto de vista psicológico, ser percebida não é só algo que faz bem, é uma necessidade de sobrevivência. Pesquisas em psicologia do desenvolvimento mostram que crianças precisam de três pilares para prosperar: segurança, estímulo e conexão. Se um deles falta, o desenvolvimento é afetado. Mas a conexão, ser vista, ouvida e valorizada, é o que molda a identidade de forma mais direta. John Bowlby, fundador da teoria do apego, argumentou que o apego seguro, formado quando um cuidador reconhece e responde de maneira consistente às necessidades da criança, cria uma base de confiança. Essa confiança se torna um modelo para futuros relacionamentos. Mas se uma criança é ignorada, se suas necessidades encontram silêncio ou inconsistência, ela não sente apenas decepção momentânea. Ela internaliza uma crença perigosa. Talvez eu não mereça amor. Talvez eu não seja importante. Isso não é exagero. Estudos em neurociência mostram que quando tentativas de conexão são repetidamente ignoradas, o cérebro da criança interpreta como ameaça. A resposta ao estresse é ativada. O cortisol inunda o corpo. Com o tempo, isso reorganiza o sistema nervoso para esperar rejeição. O estado emocional padrão se torna ansiedade. A regulação emocional se fragiliza. E ainda assim, por fora, essa criança pode parecer apenas quieta. Quando uma criança é claramente maltratada, o dano é óbvio. Mas quando é ignorada, o dano é mais invisível, mais sutil, porém igualmente real. Uma criança pode parar de fazer perguntas porque espera não receber resposta. Pode parar de demonstrar empolgação porque ninguém reage. Com o tempo, ela começa a desaparecer. Não fisicamente, mas emocionalmente. Psicólogos às vezes chamam isso de negligência emocional. Diferente da negligência física, que deixa marcas visíveis, a negligência emocional deixa cicatrizes escondidas sob a superfície.
Essas cicatrizes muitas vezes só aparecem completamente na vida adulta, quando a criança ignorada tenta construir intimidade, perseguir sonhos ou encontrar propósito, e esbarra nas feridas silenciosas e não curadas do passado. Por exemplo, muitos adultos que cresceram se sentindo ignorados relatam dificuldades com autoestima. Hesitam em compartilhar seus pensamentos, acreditando que ninguém realmente se importa. Podem temer a rejeição tão profundamente que evitam relacionamentos por completo. Ou, ao contrário, podem perseguir a aprovação desesperadamente, fazendo de tudo para agradar, porque no fundo ainda estão tentando conquistar o reconhecimento que lhes faltou na infância. Imagine ter 8 anos e correr para casa com um desenho do qual está orgulhoso. Você o levanta para mostrar ao seu responsável, mas ele está ocupado ao telefone. Tenta novamente no jantar, mas a conversa passa por cima de você. Eventualmente, guarda o desenho e nunca mais o menciona. Agora imagine isso acontecendo não uma, mas dezenas, talvez centenas de vezes ao longo da infância. A criança aprende que empolgação, orgulho, até alegria, são coisas que é melhor guardar para si. E anos depois, já adulta, essa mesma pessoa pode ter dificuldade em celebrar suas próprias conquistas, descartando-as como insignificantes. A criança ignorada se torna o adulto que ignora a si mesmo. A pesquisa confirma isso. Um estudo de 2019, publicado no Journal of Child Psychology and Psychiatry, descobriu que a negligência emocional na infância está fortemente associada a sentimentos crônicos de solidão na vida adulta, independentemente do ambiente social. Em outras palavras, mesmo que essa pessoa tenha amigos, família ou um parceiro, um vazio silencioso costuma permanecer. A maioria dos pais que ignoram seus filhos não o faz por crueldade. Muitas vezes é resultado de estresse, dificuldades financeiras, problemas de saúde mental ou simplesmente a falta de consciência sobre o quanto o reconhecimento é essencial. Um pai que trabalha em 2 empregos pode não ter energia emocional. Um pai lidando com depressão pode não perceber os pedidos de atenção da criança. E, na era moderna, distrações digitais, celulares, telas, notificações constantes, roubam o foco da vida familiar. Mas a intenção não muda o impacto. Para a criança, a ausência dói da mesma forma, independentemente do motivo. É por isso que entender a psicologia da criança ignorada importa tanto, porque a conscientização é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Crianças ignoradas muitas vezes desenvolvem mecanismos de defesa que, à primeira vista, até parecem virtudes. Algumas se tornam extremamente independentes, aprendendo cedo a cuidar de si. Outras se tornam grandes realizadoras, esforçando-se ao máximo para finalmente conquistar o reconhecimento que tanto desejam. Algumas viram mediadoras de paz, evitando conflitos a qualquer custo para manter qualquer conexão, por mais frágil que seja. Mas por trás dessas forças costuma existir exaustão. A criança independente cresce e se torna o adulto que não consegue confiar em ninguém. A grande realizadora vira a perfeccionista, nunca satisfeita. A mediadora vira o agradador, incapaz de dizer não. E talvez a adaptação mais dolorosa seja a da criança que simplesmente para de tentar. Aqui conclui: se ninguém se importa mesmo, por que eu deveria me importar? Essa criança geralmente leva a apatia para a vida adulta, lutando com motivação, ambição e esperança. Crianças ignoradas raramente falam sobre o que viveram, porque como explicar a sensação de ser invisível? Não há uma grande história para contar, nenhum evento claro, nenhuma cicatriz aparente. Apenas silêncio. Apenas a lembrança de momentos que deveriam ter significado algo, mas não significaram. E esse silêncio se torna uma barreira. Adultos que cresceram ignorados muitas vezes hesitam em buscar ajuda, temendo serem descartados novamente. Pacientes em terapia às vezes minimizam suas experiências, dizendo: não aconteceu nada tão ruim comigo. Mas a ausência de algo essencial também é um trauma. É como crescer em uma casa sem ar. Sobreviver não significa que você respirou bem. Os efeitos de longo prazo são reais e mensuráveis. Pesquisas do National Institute of Mental Health mostram que adultos que sofreram negligência emocional na infância têm maior risco de ansiedade, depressão
e dificuldade para formar laços íntimos. Outro estudo do Harvard Center on the Developing Child aponta que o reconhecimento consistente na infância fortalece os caminhos neurais relacionados à resiliência, enquanto a negligência os enfraquece. Simplificando, reconhecimento não é luxo. É uma necessidade de desenvolvimento. Isso não significa que toda criança ignorada está condenada. Muitas crescem e se tornam adultos compassivos e sensíveis, justamente porque sabem como dói ser invisível, mas significa que a jornada delas costuma ser mais difícil. Significa que precisam passar anos desaprendendo crenças que foram plantadas antes mesmo de terem capacidade de questioná-las. Então, onde a cura começa? Não com perfeição, não com confiança instantânea, mas com reconhecimento. Com o simples, porém poderoso ato de dizer a si mesmo: o que aconteceu comigo importa. Minhas necessidades eram reais, minha dor é válida. Para a criança ignorada que virou adulta, o primeiro passo muitas vezes é oferecer a si o reconhecimento que nunca recebeu. E embora isso pareça abstrato, pode ser surpreendentemente prático. Pode ser algo tão pequeno quanto parar para celebrar suas próprias vitórias. Tão pequeno quanto dizer seus sentimentos em voz alta, mesmo que apenas para si. Tão pequeno quanto se permitir acreditar que o que você pensa e sente importa. Porque a verdade é, reconhecimento não é algo do qual você deixa de precisar. A necessidade de ser visto não desaparece com a idade. Ela apenas se esconde, e a jornada de cura consiste em trazê-la de volta para a luz. Pense em como isso aparece nas amizades. A criança ignorada frequentemente se torna o amigo silencioso, aquele que escuta profundamente, mas luta para compartilhar suas próprias dores. Pode ser a pessoa que sempre está presente para os outros, mas raramente pede apoio em troca. Para o mundo exterior, pode parecer altruísmo, mas por dentro costuma existir uma pergunta persistente: por que eu não importo tanto quanto os outros? Isso não é egoísmo, é apenas a busca por um equilíbrio que nunca existiu. Nos relacionamentos amorosos, esses padrões se tornam ainda mais evidentes. Alguns adultos que foram ignorados na infância se tornam ansiosos por afeto, agarrando-se a qualquer pessoa que lhes dê atenção. Outros seguem o caminho oposto, mantendo distância emocional, porque proximidade parece perigosa. As duas reações vêm da mesma raiz: o medo de que o amor desapareça, a expectativa de que suas necessidades jamais serão atendidas. E, no entanto, aqui está o paradoxo. A criança ignorada muitas vezes se torna um dos adultos mais empáticos que você já conheceu, porque sabe o que é não ser visto. Desenvolve uma sensibilidade aguçada às emoções alheias. Estudos em psicologia do desenvolvimento mostram que crianças negligenciadas muitas vezes desenvolvem habilidades de observação extremamente refinadas. Aprendem a ler expressões faciais, tons de voz e pequenas mudanças de humor, porque sua sobrevivência emocional dependia disso. Precisavam perceber quando era seguro falar ou quando o silêncio era a única opção. Essa hiperpercepção pode se tornar um dom na vida adulta, mas também cobra um preço. Elas podem se sintonizar com todos, enquanto se desligam de si mesmas. Há ainda outra camada nisso, raramente discutida. Quando uma criança é ignorada, seu senso de identidade pode permanecer nebuloso. Ela não foi espelhada. Isto é, suas emoções e pensamentos não foram reconhecidos o suficiente para que se sentisse real aos olhos dos outros. Assim, na vida adulta, pode buscar validação constantemente, não por vaidade, mas porque nunca teve a chance de se ver refletida no amor de alguém. A identidade se forma na conexão. Sem esse espelho, o eu se torna frágil. Mas é aqui que algo extraordinário acontece. A mente humana tem uma resiliência quase poética. Mesmo quando uma criança cresce sendo ignorada, ela ainda carrega uma esperança silenciosa. É por isso que muitos adultos que foram ignorados procuram a cura. Eles leem sobre psicologia, mergulham no autoconhecimento, procuram terapia, escrevem sobre seus sentimentos mais profundos. Eles se recusam a viver eternamente no silêncio que os formou. Querem quebrá-lo. Esse desejo por si só já é prova de força e prova de que a cura é possível.
A ciência do cérebro confirma isso. O cérebro não é fixo. Ele se adapta, muda, se reconstrói. Isso significa que, mesmo que uma criança tenha crescido sendo ignorada, na vida adulta ela pode construir novos padrões. Cada vez que fala e é ouvida, o cérebro registra segurança. Cada vez que estabelece um limite e esse limite é respeitado, o sistema nervoso aprende confiança. Cada momento de conexão saudável é como uma gota de água desgastando a pedra das antigas feridas. A cura nem sempre parece algo grandioso. Às vezes ela se manifesta quando você finalmente diz a um amigo: "Eu preciso que você me escute agora." Às vezes, quando você tem coragem de dizer: "Eu me senti ferido", em vez de engolir a dor. Às vezes, quando você senta sozinho e sussurra para si mesmo: "Meus sentimentos importam." Mesmo que ninguém jamais tenha lhe ensinado isso antes. Esses pequenos momentos são, na verdade, revoluções. Eles desafiam anos de silêncio. E a verdade é que nada disso é fácil. Crianças ignoradas frequentemente se tornam adultos que temem a rejeição mais do que qualquer outra coisa. Falar pode parecer apavorante. Colocar limites pode parecer traição. Pedir ajuda pode parecer fraqueza. Mas a coragem de fazer essas coisas, apesar do medo, é o que lentamente reconstrói o eu. É importante dizer também: pais que ignoram seus filhos nem sempre são cruéis. Às vezes, eles próprios foram ignorados. Às vezes, estavam sobrecarregados, perdidos em suas próprias dores, ou simplesmente não tinham consciência do impacto da ausência. Isso não diminui a ferida, mas nos lembra que ciclos de negligência frequentemente se estendem por gerações. Quando um adulto começa a se curar do que viveu, ele não está apenas curando a si mesmo. Está rompendo uma corrente que pode ter durado décadas. Pense assim: toda criança ignorada que aprende a ouvir a si mesma se torna um pai, um amigo ou um parceiro que ouve melhor. Toda criança ignorada que aprende a valorizar suas próprias necessidades se torna alguém que ensina aos outros que suas necessidades também importam. A cura se espalha para além de quem a vive, e isso nos leva a uma das verdades mais importantes. Uma criança ignorada muitas vezes cresce sentindo que sua existência não deixou marca alguma. Mas, na realidade, sua história carrega um poder imenso. Sua jornada de invisibilidade e sua luta para recuperar a própria visibilidade pode inspirar outras pessoas de maneiras que você talvez nunca saiba. Ao compartilhar sua verdade, você lembra outros que também viveram em silêncio que eles não estão sozinhos. Ao ousar se curar, você abre a porta para que outros também se curem. Então, se você foi essa criança, se você já sentou no seu quarto esperando que alguém percebesse você, se já sentiu que seus sentimentos eram pesados demais para serem carregados por alguém, se já se perguntou se sua presença realmente importava, deixe-me dizer agora, ela importava então, e importa agora. Você importa agora. A cura não é apagar o passado, é dar a si mesmo o amor que você sempre mereceu. É aprender a se enxergar não pelos olhos da negligência, mas pelos olhos da compaixão. É entender que ser ignorado moldou você, mas não define você. A psicologia da criança ignorada é uma história de dor, sim, mas também é uma história de resiliência extraordinária. É a história de como o silêncio cria feridas, mas também de como quebrar esse silêncio cria sabedoria. É a história de como a invisibilidade pode parecer uma maldição, mas também pode gerar uma empatia mais profunda, uma conexão mais sincera, uma busca mais intensa por verdade. No fim, a criança que foi ignorada muitas vezes se torna o adulto que se recusa a ignorar os outros. E nessa escolha, imperfeita, difícil, corajosa, descobre algo profundo. Ela nunca esteve realmente invisível, só estava esperando para ser vista.